Olá, tudo bem com você? Eu estou novamente aqui para compartilhar com você verdades sagradas que vão fortalecer a sua fé. Uma vez a fé fortalecida, a pessoa conquista, a pessoa supera, a pessoa dá a volta por cima. A fé é um recurso extraordinário que Deus colocou em nossos corações e ela é fortalecida quando a pessoa ouve a palavra de Deus, quando a pessoa dá ouvidos às revelações da palavra de Deus. A letra mata, mas o espírito é que vivifica, ou seja, a essência daquilo que está escrito é que produz a vida de Deus em nossas vidas. E a minha oração, a minha declaração profética é que haja mais vida de Deus na sua vida, que Deus, o nosso Senhor, Ele potencialize a qualidade da sua vida, que a qualidade da sua vida melhore cada vez mais. Eu desejo a você o sucesso, 1 milhão de bênçãos em nome do Senhor Jesus. Nós vamos hoje ver o estudo número 5 da nossa série Discipulado, que fala, o tema do nosso estudo é o Espírito Santo, o segredo do poder. O segredo do poder de Deus fluindo na vida de uma pessoa é o Espírito Santo. O segredo do poder de Deus fluindo através da vida de uma pessoa é o Espírito Santo. O Senhor Jesus, ele mesmo disse: eu não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador, enviarei o Ajudador. Ele disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo é o poder de Deus em nós que nos ajuda a agradarmos a Deus. Nenhuma pessoa tem condições de agradar a Deus sem a ajuda do próprio Deus, sem a ajuda do Espírito Santo de Deus. Nenhuma pessoa tem condições de fazer a vontade de Deus sem que o Espírito Santo a ajude. Então o Espírito Santo é o poder de Deus em nós, é o poder de Deus através de nós. Ele que nos ajuda nas nossas fraquezas, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá condições para obedecermos a Deus, para correspondermos com as expectativas de Deus a nosso respeito. E nós vamos aqui à introdução do nosso estudo. Aqui diz: uma das realidades mais importantes para o cristão, embora menos entendida, é o ensino bíblico quanto ao Espírito Santo. Neste estudo, você vai ver que o Espírito Santo de Deus não é uma força misteriosa, mas uma pessoa que atua poderosamente no mundo contemporâneo. Ele habita em nós e a sua sensibilidade, a sua presença é de suma importância. Então veja você que o Espírito Santo ele é de fundamental importância para a nossa espiritualidade. O Espírito Santo não é uma energia, como muitas seitas afirmam por aí. Dizem que ele é uma energia, dizem que ele é uma coisa, dizem que ele é um poder. Mas a Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo é uma pessoa. Nós já compartilhamos em outros estudos que Deus é um só subsistente em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Veja você que o Deus Pai, ele planeja a salvação, o Deus Filho, ele executa esse plano do Pai, ele fabrica esta salvação e é o Espírito Santo que aplica a salvação em nossas vidas. Portanto, o Espírito Santo não é uma coisa, ele não é uma energia, o Espírito Santo é uma pessoa. Nós vamos ver no decorrer desse estudo que ele tem sentimentos, nós vamos ver que ele tem vontade, nós vamos ver que o Espírito Santo fala, uma coisa não fala, uma coisa, uma energia não tem vontade, uma coisa, uma energia, ela não tem nenhuma condição de tomar decisões. Aqui, a primeira pergunta do nosso estudo é:
que atitudes caracterizam o Espírito Santo como pessoa. Então veja, que atitudes, quais as características que evidenciam que o Espírito Santo não é uma coisa, não é uma energia, ele é uma pessoa. O que é que de fato evidencia que o Espírito Santo é uma pessoa? Aqui está a resposta. Em João, no capítulo 16, no verso 7 e 8, a palavra do Senhor diz assim: todavia digo-vos a verdade, são palavras do Senhor Jesus, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, como é que o Espírito Santo pode ser uma coisa, uma energia, se ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo? Ora, ele não é uma coisa, não é uma energia, porque uma coisa, uma energia não tem condição alguma de convencer ninguém, nenhuma pessoa. Aqui diz mais em João 16, o verso 13 ao 15. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Então ele é o Espírito da verdade, ele é o Espírito que nos convence da verdade, que nos guia a toda a verdade. E o Espírito Santo, de fato, ele é de fundamental importância às nossas vidas, para que nós não sejamos levados por ventos de doutrina, para que nós não sejamos ludibriados na nossa fé, para que nós não sejamos enganados na nossa crença. É o Espírito Santo que nos leva a toda a verdade. Aqui diz mais no nosso estudo, na segunda pergunta: que evidência há que o Espírito Santo é Deus? Quais são as evidências, conforme a Bíblia Sagrada, de que o Espírito Santo é Deus? Bom, nós já vimos que ele é uma pessoa, ele não é uma coisa, não é uma energia. Mas quais as evidências na Bíblia que nos mostram que ele é Deus? Então eu disse no início, Deus é um só, subsistente em três pessoas: o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Então o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E o Pai possui prerrogativas divinas, o Filho possui prerrogativas divinas, o Espírito Santo possui prerrogativas divinas. Os atributos que evidenciam que ele é Deus, nós vamos ver aqui nas Escrituras Sagradas. A primeira coisa que o nosso estudo diz como resposta a essa questão está em Atos capítulo 5, verso 3 e o verso 4. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Veja que o que Pedro, o apóstolo Pedro, coloca aqui para Ananias é que o Espírito Santo, ele é Deus. Quando exatamente Pedro faz uma declaração a Ananias: Ananias, quando você mentiu a Deus. Ele diz que Pedro mentiu ao Espírito Santo, e depois ele atesta que o Espírito Santo é Deus. Então, aqui nós já vemos o primeiro texto sagrado do nosso estudo que evidencia que o Espírito Santo é Deus. O apóstolo Pedro está afirmando que quando Ananias mentiu a Deus.
ao mentir para o Espírito Santo. Aqui diz mais no nosso estudo. A pergunta número 3, o Espírito Santo é igual a Deus Pai e a Deus Filho? É uma pergunta. O Espírito Santo, ele é igual ao Pai e é igual ao Filho? Vamos ver a primeira resposta aqui. Mateus 28, verso 19, diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Veja que uma das ordenanças do Senhor Jesus à igreja é o batismo nas águas. E a fórmula batismal traz uma declaração. As pessoas que são batizadas nas águas, ao declararem a sua profissão de fé, elas são batizadas em o nome do Pai, em o nome do Filho e em o nome do Espírito Santo. Veja você que estão no mesmo nível, o Pai, o Filho e o Espírito Santo na fórmula batismal. Então, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo está no mesmo nível. Então, aqui é mais um texto sagrado de que o Espírito Santo é Deus. Além de ser uma pessoa, ele é uma pessoa da Santíssima Trindade. Vamos ver mais aqui no nosso estudo, segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, o verso 13. Diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Olha que, novamente, o Espírito Santo é colocado no mesmo nível do Deus Pai e do Deus Filho. Então, automaticamente, nós entendemos que o Espírito Santo é Deus, colocado no mesmo nível do Pai, do Filho. Então, automaticamente, é inteligente nós concebermos o entendimento de que ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. Aqui, a quarta pergunta diz: qual é a obra do Espírito Santo no mundo? Qual é o trabalho do Espírito Santo neste mundo? Então, eu disse na abertura do nosso estudo que o Pai planeja a salvação, o Filho executa o plano do Pai no Calvário, na cruz do Calvário, e o Espírito Santo é que aplica essa salvação em nós, em nossas vidas. Vamos ver a resposta a esta pergunta. João 16, o verso 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence as pessoas, mediante a pregação do Evangelho, é claro. Ao ouvir o Evangelho, ao ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo então age nos corações das pessoas, convencendo as pessoas do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então, esta é uma das ações do Espírito Santo neste mundo, nesta terra, convencer o ser humano, convencer o pecador de que ele está vivendo uma vida errada, vivendo uma vida longe de Deus. Aqui diz mais no nosso estudo. João 16, o verso 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo é aquele que nos guia a toda a verdade. É aquele que não nos permite sermos enganados. Então, essa é mais uma ação, mais um trabalho do Espírito Santo neste mundo. Guiar as pessoas que se voltam para Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, a toda verdade, para que a pessoa não seja enganada na sua fé. Diz mais aqui o nosso estudo, João 16, o verso 14. Jesus diz: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Portanto, as revelações daquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, elas são realizadas pelo Espírito Santo.
É Ele que nos faz compreender aquilo que está escrito na Bíblia. Quando uma pessoa lê a Bíblia, de si mesma, ela vai enxergar na Bíblia a história, a gramática, a geografia, ela vai enxergar a filosofia, a poesia, mas quando a pessoa lê a Bíblia em parceria com o Espírito Santo, então ela vai ter um entendimento daquilo que está escrito. Ela vai estar, de fato, entendendo, recebendo as verdades sagradas no coração. Vamos continuar aqui. A pergunta número 5, assinale algumas coisas que o Espírito Santo faz para os crentes. O que é que o Espírito Santo faz para aqueles que professam fé no Senhor Jesus? Aqui está o primeiro texto sagrado dessa pergunta. Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não sei se você sabe, mas existem 2 nascimentos, o nascimento físico e o nascimento espiritual. Todas as pessoas neste mundo são criaturas de Deus. Agora, quando a pessoa recebe o Filho de Deus no coração, essa pessoa se torna um filho, uma filha de Deus. A pessoa, ao receber o Filho de Deus no coração, ela nasce de Deus, ela é gerada novamente, gerada na sua espiritualidade. Então acontece o novo nascimento, uma nova gestação. E é o Espírito Santo que faz isso em nós. É o Espírito Santo que opera o novo nascimento na vida do pecador que se entrega a Deus na pessoa do Senhor Jesus. Aqui diz mais no nosso estudo, João capítulo 14, verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ora, é o Espírito Santo que nos faz lembrar as verdades sagradas. É o Espírito Santo que refresca a nossa memória acerca daquilo que nós aprendemos à luz da palavra de Deus. Então, é mais uma ação do Espírito Santo na vida daqueles que professam fé no Senhor Jesus. Ele nos faz lembrar de todas as coisas. Ele faz você lembrar de uma pregação, ele faz você se lembrar de um texto sagrado, ele faz você se lembrar de uma revelação da palavra de Deus. É ele que nos ajuda na nossa espiritualidade. Aqui no texto sagrado que está em Romanos, no capítulo 8, o verso 14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Mais uma ação do Espírito Santo em nós. É ele que nos guia neste mundo. Antes da pessoa entregar a vida a Jesus, antes da pessoa nascer de Deus, essa pessoa é guiada por espíritos maus, ou ela é guiada pela sua própria vontade. E por isso que a pessoa tem uma vida falida, uma vida destruída. Porque o único habilitado para nos guiar nesse mundo mau, nesse mundo profano, nesse mundo de tantas tragédias, de tantas tristezas, é o Espírito Santo. Ele é o único habilitado por Deus para nos guiar nesse mundo mau. Que você permita o Espírito Santo guiando você nesse mundo de trevas. Aqui no nosso estudo tem mais ainda, né, respondendo essa pergunta. 1 aos Coríntios, capítulo 6, o verso 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então o Espírito Santo, ele habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita com o contrito e quebrantado de coração, ou seja, ele habita com aquela pessoa que reconhece que é pecadora, que reconhece que precisa de um Salvador e que reconhece que Jesus Cristo é o único que pode salvá-la. Então, ele habita no interior dessa pessoa, ele faz dessa pessoa o templo de Deus, o lugar da presença
de Deus. Aqui, continuando em 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 13, diz: pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. O Espírito Santo opera a unidade na vida da igreja. Uma coisa é estarmos juntos, a outra coisa é estarmos unidos. E a igreja, ela é plural. A igreja, ela tem pessoas de todas as classes sociais, de todas as raças, todas as cores. Ela tem pessoas de várias idades. Então, é o Espírito Santo que opera essa unidade na vida da igreja, na vida daqueles que professam fé no Senhor Jesus. Aqui está claro que o Espírito Santo forma um só corpo. Judeus, gregos, servos, livres, pessoas de todos os segmentos da sociedade podem estarem juntas numa ambiência de culto ali, movidas pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo é que faz com que a igreja seja um corpo onde os membros estão unidos, não somente reunidos, mas unidos por causa da presença do Espírito Santo. Continuando, aqui diz em Efésios capítulo 1, verso 13, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é o selo na vida daquele que professa fé no Senhor Jesus. Deixa eu dizer uma coisa a você. Quando uma pessoa envia uma carta pelo correio, essa carta tem que ter um selo. O selo na carta, ele fala de algumas coisas que tem paralelo quando a Bíblia diz que o Espírito Santo é o selo de Deus nas nossas vidas. Nós fomos selados pelo Espírito Santo. A primeira verdade em relação ao selo numa carta é que essa carta é inviolável, tem um selo ali. É a garantia de que ninguém vai mexer nessa carta a não ser o destinatário. Então nós somos selados pelo Espírito Santo. O maligno, o mal, é proibido de nos tocar. O espírito das trevas é proibido de tocar naquele que está selado pelo Espírito Santo. A outra coisa que tem paralelo numa carta selada é que o selo é garantia de que a carta vai chegar. Então nós temos o Espírito Santo em nós que nos garante que nós vamos chegar até o céu, que nós vamos chegar até a consolidação do propósito de Deus para com as nossas vidas. É o Espírito Santo o selo. A terceira coisa que o selo fala, o selo numa carta, é que teve um preço pago para que aquela carta fosse enviada. O selo fala de um preço. E o Espírito Santo é o selo em nós, que fala também do preço que Deus pagou para nos resgatar da nossa vã maneira de viver. Fomos selados pelo Espírito Santo. Portanto, é o lacre nas nossas vidas, é a certeza que nós temos de que vamos chegar até o final. E também fala do preço que Deus pagou ali na cruz do Calvário pela nossa salvação, pela nossa redenção. Continuando aqui, a pergunta número 6. Quais os 2 mandamentos negativos que temos na nossa realidade com o Espírito Santo? Quais os mandamentos negativos? O que a Bíblia diz que nós não podemos fazer em relação ao Espírito Santo? Está aqui, Efésios capítulo 4, verso 30 e 31. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Então, um mandamento negativo, que mostra algo que nós não devemos fazer. O que a Bíblia diz aqui é: não entristeçais o Espírito Santo. Então, voltando lá atrás, como pode uma força, uma energia ficar triste?
O Espírito Santo, ele pode ser entristecido. E como é que nós entristecemos o Espírito Santo? Quando nós procedemos de maneira inconveniente. Aqui fala, por exemplo, de amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmias e toda malícia, quando nós estamos em modalidades de vidas semelhantes a essas coisas que a Bíblia menciona aqui, nós entristecemos, sem dúvida, o Espírito Santo. E a Bíblia está dizendo, não entristeçais o Espírito Santo. Portanto, nós temos que ter uma modalidade de vida que agrada a Deus, para que ele não se entristeça. Aqui diz mais no nosso estudo. O segundo mandamento negativo. 1 Tessalonicenses 5,19. Não extingais o Espírito Santo, não apagueis o Espírito. É como se fosse uma chama acesa em nós, a presença do Espírito Santo. E essa chama, ela pode se apagar. Então, como é que um fogo, a lenha, ele se apaga? Quando você deixa de colocar lenha nesse fogo, quando você deixa de colocar combustível. E o Espírito Santo é comparado a uma chama acesa em nós. E nós não podemos apagar essa chama em nós. Portanto, precisamos colocar lenha no fogo para que o Espírito de Deus continue aceso em nossas vidas e ardendo em nossos corações. Continuando aqui, a pergunta número 7. Quais os 2 mandamentos positivos acerca do nosso relacionamento com o Espírito Santo? Vimos os mandamentos negativos, agora os mandamentos positivos. Quais são? Está aqui. Primeiro, em Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não